Augusto, Cepeto, Joao Pinto, Eduardo Luis, Lima Pereira, Celestino Semedo, Laureta Wolves y los conectados Gómez, Paolo Futre y con el dorsal número 11, André. A punto de finalizar el partido en estos momentos. Final del partido. El Barcelona que ha perdido 3-1, pero como comentamos anteriormente, el doble factor de los goles fuera de su terreno de juego han clasificado los azulgranas, que lo celebran por todo lo alto. Intercambio de camisetas. Volvemos. Sejam bem-vindos ao Fever Pitch, segundo episódio da trilogia sobre o Barcelona a eliminar equipas portuguesas na década de 80. Já está no ar o episódio que relata o encontro do Belenenses com o Barcelona e a maneira como o Barcelona se em frente. Esse foi o último de 3 duelos ibéricos. Hoje vamos falar precisamente do primeiro, de 1985. Antes de viajarmos até 1985, deixem-me agradecer o feedback incrível que houve ao primeiro episódio, à estreia do Fever Pitch. Agradecer às mensagens vindas de adeptos de futebol, tanto de cá como do Brasil, como de Espanha, como até de Itália. Obrigado, continuem ligados no Fever Pitch, que vamos trazer aqui mais histórias engraçadas. Hoje vamos regressar, como eu disse, a 1985 e vamos ao primeiro duelo ibérico que marca estes 3 jogos do Barcelona em Portugal. 1985, segunda eliminatória da Taça dos Clubes Campeões Europeus, era assim que se chamava na altura. Barcelona defronta o Futebol Clube do Porto, os 2 campeões nacionais da Península Ibérica, frente a frente. Logo muito cedo nas competições europeias, como se sabe, nesta altura não havia cabeças de série, e se calhar importa, e é engraçado, fazer aqui o contexto dos 2 clubes nesta altura. Internamente, nem Barcelona nem Futebol Clube Porto eram clubes dominantes na altura, muito longe disso. O Porto, para estas alturas, estava a ganhar o seu 9º campeonato nacional. O Barcelona, como vimos no jogo com o Belenenses, andava muitas vezes na Taça das Taças, na Taça UEFA, porque não conseguia ganhar regularmente o campeonato em Espanha, e por isso vale a pena irmos até 1984, só para dizer que os caminhos de Barcelona e Porto estavam mais ou menos paralelos, isto não ganhando os campeonatos nacionais de cada país. É engraçado lembrar que o Futebol Clube do Porto, em 1984, tem a sua primeira final europeia, jogada em Basileia, em que defronta a Juventus de Trapattoni, uma Juventus fortíssima, Boniek, Platini, perde 2-1. O Porto nesse ano, treinado por Pedroto, fez uma caminhada europeia muito interessante, eliminou o Aberdeen do Alex Ferguson na altura, tinha deixado para trás também o Shakhtar Donetsk, do Glasgow Rangers, começou por eliminar também o Dinamo de Zagreb, e fez uma belíssima campanha. Foi talvez o primeiro grande ano europeu do Porto. O Barcelona nessa altura andava também à procura do seu primeiro troféu europeu. Barcelona isto foi a Taça das Taças de 83-84, caiu com o Manchester United nos quartos de final. Mais uma vez tinha ficado pelo caminho, e depois damos já um salto para 84-85, para explicar que os 2 clubes voltam à Taça das Taças. Lá está, não andavam longe da Taça dos Campeões Europeus, mas em 84-85 havia muita expectativa dos 2 clubes ibéricos fazerem uma boa caminhada, o Porto porque tinha sido finalista da última edição, e o Barcelona porque é o Barcelona. E curiosamente, mais uma vez os caminhos cruzaram-se, porque foram as 2 grandes surpresas pela negativa dessa Taça dos Vencedores das Taças, ou seja, caíram os 2 com estrondo logo na primeira eliminatória. O Futebol Clube do Porto acabou por fazer célebre uma equipa galesa chamada Wrexham, que nós nos habituámos a ver em jogos de computadores, nós da minha altura, do ZX Spectrum, um Football Manager, que era um jogo muito usado na altura. Eu vou aqui só recordar para os mais distraídos, tinha estes gráficos, nada do que se vê hoje com o Football Manager, que tal como conhecemos. Este era o primeiro
mais rústico, e como só havia clubes ingleses, muita gente passou a escolher o Wrexham, exatamente porque o Wrexham acabou por surpreender o Porto. Foi 4-3 no País de Gales, já por si uma derrota surpreendente do Porto no País de Gales, e depois o Porto tinha a eliminatória controlada em casa, estava a ganhar 4-2. Aliás, em Gales ficou 1-0 para o Wrexham, assim é que é. Nas Antas estava 4-2 e no último minuto há um jogador galês que reduz para 4-3 e é uma grande surpresa. O Wrexham caiu logo a seguir com a Roma, a poderosa Roma, uma eliminatória sem história, mas o Barcelona também não fez muito melhor em 84-85. Caiu logo na primeira eliminatória com o Metz. E o Barcelona foi ganhar a França 4-2 e conseguiu perder em casa 4-1. Foi também um escândalo na altura, as duas equipas da Península Ibérica assim afastadas. E é neste contexto que no ano a seguir partem os dois na Taça dos Campeões Europeus, ganharam os campeonatos, para 85-86, o tal primeiro jogo do Barcelona em Portugal. E quando chegam a esse jogo, eu estou já aqui a mostrar o histórico, esse jogo de 85-86 tinha uma eliminatória anterior em 72, portanto 13 anos antes, que o Porto tinha levado a melhor na Taça UEFA, e por isso o Barcelona chegava aqui a este duelo muito desconfiado. Ora, isto era um Barcelona, e vou já fazer aqui um salto para o final, é o Barcelona de 85 e 86 que vai à final da Taça dos Campeões Europeus, portanto um Barcelona forte, como é costume, mas é esta imagem que marca a época de 85-86. Isto é o Barcelona depois de perder os penaltis com o Steaua de Bucareste em Sevilha, uma grande surpresa europeia. Foi este Barcelona que começou a caminhada neste ano com o Sparta de Praga, também difícil, passou dificilmente, ganhando 2-1 na República Checa, na altura Checoslováquia, e depois perdeu em casa 1-0, passou por causa do gol fora. E quando vai para jogar com o Porto, era um Porto já forte e determinado a regressar ao mais alto nível europeu, como tinha acontecido em Basileia em 1984. Partimos para o jogo de Camp Nou. Está aqui uma curiosidade de vermos um programa de jogo original vendido no estádio do Barcelona. Jogo a 23 de outubro de 85 e temos aqui a imagem dos dois capitães, duas lendas de cada clube, o Schuster e o Fernando Gomes, antes do jogo a cumprimentarem-se. Podemos já espreitar aqui a ficha de jogo para ver que era um Barcelona. Para quem viu o episódio do Barcelona Belenenses, não é muito diferente, é o Barcelona do Terry Venables. Curiosamente, o trunfo britânico do Barcelona não jogou, que era o Archibald, que vai ser muito importante no segundo jogo, como vamos ver a seguir. Em Espanha, mais uma vez, o Barcelona teve mais de uma hora para fazer o primeiro gol, um jogo muito equilibrado. Marcos Alonso faz o gol de cabeça, um livre batido do lado direito junto à linha de fundo. Acabou por apanhar Marcos Alonso sem marcação na área e surpreendeu Zé Beto. E depois, aos 70 minutos, o Bernd Schuster faz um golaço, a passe do Carrasco, que tinha entrado pouco antes, um balão para a área, um passe em arco para a área. O alemão de meia volta consegue receber com o peito, à meia volta fuzila autenticamente o guarda-redes do Porto, o Zé Beto. Vale a pena olhar para o 11 do Barcelona rapidamente. O Ruti era o guarda-redes antes de aparecer o Bizarreta definitivamente. Depois Julio Alberto, Miranda, Miguel, o Ramon Alexanco, o Bernd Schuster, Calderé, Munhoz, Rojo, Paco Closes, bom jogador, bom goleador, Marcos Alonso, Carrasco, Pichi e Alonso entraram no correr do jogo. O Pichi Alonso era um grande goleador. E agora, olhando aqui para a equipa montada por Artur Jorge, vê-se muita preocupação defensiva. À frente de Zé Beto jogaram Loreto, Lima Pereira, Inácio, João Pinto e ainda Celso, um central brasileiro de muita qualidade. Depois temos o Semedo e o Frasco e o André com um meio campo de respeito, e na frente ficou Fernando Gomes e Juari. O Juari fez na segunda mão o jogo da vida dele, já vamos ver isso. Entraram Eduardo Luiz e Paquito. O que é que faltava aqui ao Porto? Faltou Paulo Futre, que já estava em grande forma, que o Porto tinha ido buscar ao Sporting uma época antes. Paulo Futre, que como sabe foi importantíssimo depois no sucesso do Porto neste ano e nos anos seguintes. Este jogo acaba 2-0, mas o Porto queixa-se
no último minuto, ou perto do fim, de um gol anulado precisamente a Juari, que poderia ter feito a diferença. Portanto, como se vê, muitas semelhanças neste Barcelona-Porto e daquele Barcelona também belenenses. Olhando para o jogo da segunda mão, vamos olhar já aqui para a ficha de jogo. É um jogo que na primeira parte não tem grande história, há um empate 0-0 ao intervalo, mas na segunda parte, a partir da hora de jogo, o Porto aposta tudo, vai para cima do Barcelona e Juari, que entrou aos 58 minutos, aponta um hat-trick. A história do hat-trick é dramática porque marca aos 67 minutos, marca 3 minutos depois aos 70, igual à eliminatória, deixando o Barcelona em pânico. E o Porto acreditou que podia ir para cima. Aqui reparte-se já a Paulo Futre a jogar. Há também o Mike Walsh, que era outro britânico, um irlandês que jogava nos anos 80 no Porto. E o Porto tem ali mais 5, 6 minutos de pressão. Só que, e isto era típico do Barcelona, ia aparecer um gol salvador. Foi do Steve Archibald, um escocês muito bom jogador, um escocês que vale a pena ver aqui a ficha de ação dele. Deu nas vistas na Escócia, no Aberdeen. O Tottenham depois recuperou. Ele é uma lenda do Tottenham, com excelentes números, tanto internos como europeus, no Tottenham. Depois fez história no Barcelona. Teve muitos anos no Barcelona. Quando saiu, voltou ao futebol escocês e ainda mais tarde voltou ao futebol da Catalunha para jogar no espanhol, mas onde ele fez mesmo história foi com esta camisola que se vê aqui do Barcelona. Vale a pena voltar à ficha de jogo para perceber que o Steve Archibald marca um golo aos 78 minutos, portanto a 12 minutos do fim, um balde de água gelada, sendo que nesta noite de novembro, no Estádio das Antas, e vê-se nas imagens, um tempo invernoso, muita chuva, terreno muito pesado, e portanto salva-se assim o Barcelona, não sem acabar o jogo a sofrer, porque o Juari faz o golo aos 89 minutos, o seu terceiro golo, o 3-1, e o Porto fica ali a um golo de eliminar o Barcelona. Não consegue, Barcelona em frente, uma constante desta trilogia que eu trago aqui para explicar o que é que foi este Barcelona. Aqui a curiosidade dos bilhetes. Em cima o do Estádio das Antas, em baixo o que se vendeu, ou amostras de bilhetes neste caso, em Barcelona. E também um apontamento para o Futebol Clube do Porto de 85 e 86, que equipava Adidas e tinha este segundo equipamento muito, muito curioso, muito original, embora não desse muito jeito porque continuava a ser branco e azul, mas o formato até fazia lembrar um pouco a Inglaterra do Mundial de Espanha de 3 anos antes, mas acaba o Porto por ficar pelo caminho, segue em frente o Futebol Clube Barcelona e, como eu disse, vai até à final, acaba por perder ingloriamente com o Steaua de Bucareste, mas ficava aqui o primeiro passo do Barcelona a eliminar equipas portuguesas de forma muito pouco convincente. Ninguém, os adeptos do Porto foram ver o jogo nesta altura, comentavam que achavam que tinha sido uma eliminatória muito, muito injusta. Portanto, fica-nos a faltar um episódio, no ano a seguir, o Barcelona regressa a Portugal, desta vez para disputar uma eliminatória com o Sporting, história que eu vou contar no próximo episódio. Espero que continuem a acompanhar o Fever Pitch.